Muito do que nós somos é fruto das perguntas que nós temos. Se você é uma pessoa que tem muitas dúvidas do que fazer, se você não tem muita noção de qual direção você precisa tomar na sua vida, é confuso para tomar decisões, assiste esse vídeo aqui porque eu acredito que eu vou dar algumas coisas para você pensar que vão lhe ser muito úteis. Eu me lembro, quando eu estudava, né, na escola, tinha muito aquela pergunta, né? O que você vai fazer da vida? O que você vai ser quando crescer? Que tipo de faculdade você vai fazer? E esse tipo de pergunta sempre foi, aparentemente, uma pergunta muito óbvia. Quer dizer, todo mundo tem que se fazer essa pergunta. Como assim você não se faz essa pergunta? É estranho para as pessoas que você não faça essa pergunta ou que ela não tenha tanta importância para você. E durante algum tempo, ela realmente não tinha tanta importância assim para mim, né? Desculpem a tosse aí. E por que ela não tinha tanta importância? Porque eu constantemente mudava de opinião a respeito do que eu deveria fazer no futuro, conforme os meus interesses, né? Eu já quis ser biólogo, eu já quis ser arqueólogo, eu já quis ser policial forense, entendeu? E por último eu decidi ser professor de história. Agora, se eu tivesse deixado essa pergunta realmente como no hall das perguntas importantes, o que teria acontecido comigo? Eu teria colocado muito da expectativa da minha vida e da felicidade, do sentido da minha vida, em atender a esta pergunta. O que significa que eu teria colocado a minha esperança, ou grande parte da esperança de realização na vida, em uma carreira. Só que uma carreira, ela não pode ser uma fonte de sentido. Ela não é fonte de sentido. Porque senão eu cometeria o erro de fazer o quê? Não viver de um trabalho, e sim viver para trabalhar. Que é o que muita gente faz hoje. Isso é a fórmula da infelicidade. Porque as pessoas colocam a felicidade ou a busca dela como uma coisa a ser buscada mesmo, em si mesma. Então, eu encontro a felicidade tendo sucesso na carreira, eu encontro a felicidade tendo muito dinheiro, eu encontro a felicidade tendo família, tendo isso, tendo aquilo. Mas, na verdade, a felicidade não é uma coisa por si mesma, ela é produto de algo. E é esse algo que traz a felicidade como um resultado. Agora, esse algo precisa necessariamente ser uma ação. Que tipo de ações eu preciso fazer para que o resultado delas gere felicidade para mim? Olha, para saber isso, eu preciso, antes de tudo, formar a minha identidade. Eu preciso saber que tipo de ação favorece a minha identidade e que tipo de ação desfavorece a minha identidade. Que tipo de ação conflui para que eu seja realizado e que tipo de ação atrapalha que isso se realize. E para saber a identidade, a gente precisa das perguntas certas. Porque as perguntas moldam o nosso interesse. O interesse vai moldar a nossa direção. Vai moldar, por exemplo, como a minha inteligência vai trabalhar. No que eu vou meditar. No que o meu espírito vai profundamente ali buscar. E isso tudo vai gerar, o produto disso tudo vai ser a vocação. Porque, por um lado, existe o interesse. Por outro lado, existe a vida real que te atrapalha e que te coloca obstáculos. E é a soma desses obstáculos e desse interesse que você tem profundamente que vai formar aquilo que a gente chama de vocação. É nessa vocação, é nesse interesse e nesses obstáculos, quer dizer, é nessa soma entre vida real, obstáculos reais e aquilo que você profundamente deseja buscar ou responder com as suas perguntas, que vai formar a sua identidade. Essa identidade, ela pode ser fortalecida ou ela pode ser enfraquecida conforme as ações que você toma. E as ações que você toma, você só vai tomar ações quando você tiver perguntas certas. Dependendo da pergunta, sua ação vai ser diferente. Porque toda pergunta, ela começa e termina numa ação. A ação da dúvida e da meditação é o início da pergunta. E o fim é o que você faz com a resposta.
Então, por exemplo, você chega a uma dúvida. Vamos supor que você seja ateu. Existe religião? E aí aliás, existe Deus? E aí você chega à conclusão de que existe. Ótimo. Bom, se Deus existe, então eu tenho duas opções. Ou eu ignoro, ou eu preciso saber quem ele é e o que ele quer de mim. Se eu ignorar, não é uma boa ideia, aparentemente, né? Então eu preciso saber o que ele quer de mim. Agora, como é que eu sei o que ele quer de mim? Eu preciso me ligar a ele. Como é que eu faço isso? Através da religião. Agora, qual religião? Qual religião é verdadeira? Então a pergunta vai moldando um caminho, ou seja, um conjunto de ações. E esse conjunto de ações vai corroborar ou vai destruir a sua identidade. Se a sua identidade era de ateu, se você toma essas ações rumo à religião, você está destruindo sua identidade de ateu. Ou parte da sua identidade. Porque a identidade, na verdade, é uma coisa maior e mais profunda, né? Mas você entende aqui o que eu quero dizer. Agora, tomando esse rumo de ações que favorecem a minha identidade, se eu tenho uma identidade de alguém que é religioso, de alguém que busca a verdade, de alguém que quer saber as coisas, cada vez que eu buscar saber algo novo, cada vez que eu buscar entender, que eu buscar compreender, mais eu estou fortalecendo a minha identidade. E quando eu fortaleço a minha identidade, eu tomo as ações certas, eu respondo as perguntas certas, eu me coloco as perguntas certas. Então, eu tenho um conjunto de perguntas e respostas que formam aquilo que a gente chama de personalidade, ou grande parte dessa personalidade. Interesses, sentimentos, coisas que eu gosto e desgosto. E é isso que vai formar a sua resposta de quem você é diante das circunstâncias do mundo. Essas circunstâncias elas vão ora te atrapalhar, ora te empurrar. E é nesse meio que a gente forma a vocação. Então, a vocação, ela não pode ser algo meramente pequeno, como o trabalho, como a carreira que eu vou seguir. Se eu tivesse deixado essa pergunta entrar lá atrás, quando eu era criança, quando eu era jovem, se eu tivesse acreditado nessa pergunta, que essa pergunta é uma pergunta séria e verdadeira, que essa pergunta ela serve realmente para guiar a nossa vida, eu não teria chegado a essa conclusão. Eu talvez teria chegado a outra conclusão. Se eu tivesse aceitado essa pergunta, não estaria tendo esse vídeo aqui agora. Eu provavelmente não estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje. Eu estaria buscando outro tipo de coisa e eu tenho certeza que eu me frustraria. Eu teria certeza que o produto disso seria infelicidade. Então, isso aqui serve, né, para você. Cada pessoa vai tirar uma coisa desse vídeo, né? Não tem jeito de eu falar assim, você precisa tirar isso aqui desse vídeo, não. Mas se você quiser sair assim, sabendo uma coisinha, guardando uma coisinha, é o seguinte: felicidade não é uma coisa que se busca. Felicidade é um produto da resolução de um problema. E esse problema é: quais são as perguntas certas? Então, se você se coloca as perguntas certas para você formar a sua identidade, a sua ação, isso em conjunto é a sua vocação. Então, vocação nada mais é do que essa resposta a uma série de perguntas, mas não é uma resposta do tipo assim, frases que você sabe falar e repetir. Não, é uma resposta com a vida, o que você é diante dessas perguntas. Porque não adianta nada o cara que era ateu, que a gente falou aqui, ele vai lá e começa a acreditar em Deus e depois ele começa a investigar as religiões e ele tem respostas sobre as religiões. Ele sabe falar de todas as religiões, ele é mestre, doutor em ciência das religiões, aquela coisa meio científica chata de academia, né? De academia que eu falo aqui de faculdade, né? Aquelas coisas acadêmicas. Né? A pessoa está olhando para a religião como um objeto de estudo, não como algo real que ou ele encarna aquilo ou não, ou já era, entendeu? Não é isso que eu estou falando. Eu não quero que você tenha respostas sobre perguntas nesse sentido. Eu quero que você seja essas respostas. Né? Como aquele aluno que, depois de uma aula de ciências sobre dengue, ele acerta a pergunta na prova. Como acabar com a dengue? Ou como evitar a dengue? Não deixar a água parada. Virar os potes, não deixar para cima.
tirar os pneus da rua, não sei. E depois você chega na casa dele e tá lá com os potes tudo virado pra cima, cheio de água parada. Quer dizer, ele aprendeu isso mesmo? Não, ele decorou uma resposta. Mas ele não encarnou isso para a vida dele. Então, a resposta para suas perguntas, elas também não podem ser algo meramente oral, uma coisa que você fala. Tem que ser uma coisa que você vive. É viver a resposta para suas perguntas, é buscar profundamente as perguntas certas e buscar profundamente as respostas certas e depois vivê-las profundamente. Ou seja, ação concreta, que dessa ação concreta vai gerar a felicidade, certo? Então, felicidade ou realização, no sentido moderno, é muito fraco perto disso. Porque felicidade hoje, basicamente, é você ter uma carreira de sucesso e você viver um grande amor. E as duas coisas são uma grande ilusão, no fim das contas. Porque, olha, não é nem razoável pensar assim. Porque se fosse realmente a felicidade fosse realmente você ter uma carreira, quanto tempo demora para você construir uma carreira? Sei lá, de 20 a 30 anos, 40 anos. Então, da maior parte da sua vida, você é infeliz. Porque você está nessa expectativa por ter acreditado numa pergunta que te fizeram quando você era criança. Como se fosse uma das perguntas mais inteligentes, mais necessárias. Ou aquela coisa de filme, né? Você vai assistindo muito filme, você vai vendo muita novela. Nem sei se você está assistindo aqui. Vê novela, né? Eu espero que não. Lê muitos livros de romance e você começa a acreditar que o amor é aquela coisa de filme. Né? É daquele jeito. E não é assim. Não é assim. Então, se você começa a acreditar que é daquele jeito, logo você entra num casamento, você entra num relacionamento e logo ele acaba. Porque você não encontrou aquilo. Mas você ainda tem a impressão de que aquilo existe em algum lugar. E de que você tem que buscar isso. Por quê? Porque você deixou entrar essas perguntas, esse modo de ver, como se ele fosse verdadeiro. Então você precisa ser, não é aquela coisa, olha, eu detesto isso aqui, você tem que ter o pensamento crítico, não. Mas você precisa filtrar o que é pergunta para você e o que não é. Quais são as perguntas que favorecem a sua identidade e quais são as perguntas que desfavorecem a sua identidade. Para isso, obviamente, você precisa saber qual é a sua identidade. Você precisa saber que tipo de ação você precisa tomar. E é assim que você discerne a sua vocação. Inclusive, se você quiser a minha ajuda para fazer isso, eu vou deixar aqui um link que é da minha consultoria vocacional, consultoria VIA. E aí, se você quiser a minha ajuda, é só você clicar nesse link aí que você vai conseguir. Mas é isso que você precisa fazer. E na prática, o que você pode fazer na prática assim para facilitar? Olha, escreva algumas perguntas que são fundamentais para você. Como é que você sabe quais perguntas são fundamentais? Imagine, faça o seguinte exercício de imaginação. Imagine que você está à beira da morte. O que você pensa à beira da morte? Quais são as ideias ou as coisas que você julga importante? O que você pensa na hora da morte que é extremamente importante? Porque só essas ideias são ideias válidas. É o que Ortega Gasset chama as ideias do náufrago, né? São as ideias válidas. Diante da possibilidade da morte, tudo aquilo que não tem substância cessa. Mas aquilo que realmente importa vem para você até com um certo ar de cobrança. Quer dizer, você foi fiel a isso aqui ou não? É como a parábola que Jesus conta, né? Onde um dono de um negócio deixa os empregados com os talentos, né? E eles vão e investem nesses talentos, mas tem um que enterra o talento. E depois ele chega e cobra ele. Então, é como se você tivesse nascido com uma série de perguntas intencionadas, perguntas que deveriam se realizar, perguntas que deveriam obter resposta. E no fim da sua vida, chega o Senhor e pergunta: você cumpriu com isso aí? Você levou isso para frente? E você começa a sentir isso na hora da morte. Então, se você começa a fazer esse exercício, você começa a identificar quais são as perguntas certas para você.
E essas perguntas vão moldar o seu interesse, que vão moldar a forma como você trabalha com a sua inteligência, que vai moldar a sua investigação, a sua ação, que vai gerar a sua felicidade. Porque, no fim das contas, se você responde as perguntas que você tem que responder, se você corresponde às perguntas que você é propício a responder com a identidade que Deus pensou quando pensou em você, se você vai caminhando para essa identidade, a sua vida será cheia de sentido. Não é ruim quando a gente vê um filme e não tem final. Não é ruim quando a gente lê um livro e não tem final, sabe? Um romance não tem final, termina em aberto, né? Traiu ou não traiu? Acho que você pegou a referência. Então, traiu ou não traiu? Quer dizer, quando não tem final definido, fica aquela coisa em aberto. Agora, imagina você terminar sua vida assim, sabe? Meio em aberto. Não é muito legal, não é muito legal. E se a gente se acostuma a passar dias, meses, anos, terminando em aberto, terminando sem final, a gente termina sem sentido. E ficar sem sentido não é bom para o homem, porque não gera felicidade. E o homem foi feito para a felicidade. Claro, a felicidade nesse mundo aqui cessou quando Adão pecou, né? Mas existe ainda uma possibilidade de felicidade. E existe ainda uma felicidade humana. Existe ainda uma autêntica felicidade humana já nesse mundo aqui. Ela existe. Mas ela não está no trabalho, ela não está nas ideias que o homem tem de felicidade hoje. Não está. O que você precisa fazer então é encontrar essas perguntas certas para você. Você pode anotá-las, inclusive, e trabalhar para respondê-las. Claro, é difícil, não é uma coisa sequer natural na gente fazer esse esforço. Mas é o que você precisa fazer. E isso é um pouco urgente. Porque quanto mais você posterga, quanto mais você demora para fazer isso, mais infeliz você vai sendo, menos força de vontade você vai tendo, mais confuso você vai ficando e mais propício a dar importância a ideias erradas. Mais propício a dar importância a palpiteiros de internet e a conselhos que nada tem a ver com aquilo que é a sua real identidade. Conselhos de qualquer pessoa, sabe? Aquela ideia de... Não, você precisa fazer um concurso aqui do Banco do Brasil porque ter uma carreira é importante. Porque ter estabilidade é importante. Porque ter um salário, um emprego público, isso e aquilo, aposentadoria. Olha, e na época que isso não existia? O que eram as pessoas na época que isso não existia? Elas eram todas infelizes, então. Vai ter gente que isso aí vai ser muito bom, realmente. Mas não é porque para algumas pessoas é muito bom que é bom para você. O meio de você saber o que é bom para você é você fazer isso que eu tô te falando, fazer esse esforço investigativo. Você precisa se interessar pelas perguntas certas, porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Só você pode fazer. A definição de vocação é essa, né? Tudo que vocês veem, tudo que vocês estão vendo agora, esse vídeo que vocês estão vendo agora, é porque pessoas responderam perguntas. Pessoas responderam perguntas. Pessoas tiveram a pergunta: como é que a gente pode fazer uma forma de gravar uma imagem? E aí as primeiras máquinas de fotografia, né? Antes disso a pintura, antes disso o desenho. Foram perguntas que as pessoas responderam. E uma série de perguntas e de respostas para elas geraram outras perguntas e outras respostas e outras perguntas e outras respostas até que nós estamos aqui e tudo que você vê à sua volta são perguntas respondidas por outras pessoas do passado que você não sabe quem são. Então qual é a pergunta que você tem que responder? O que vai virar a ação das perguntas que você tem? Enquanto você não souber isso, você não sabe qual é a sua vocação, você não sabe qual é a sua direção, e você vai estar atirando no escuro na esperança de encontrar uma felicidade que está por aí, sabe? Não é uma coisa palpável, mas é uma coisa que está por aí. É como encontrar a metade da laranja, né? A pessoa que foi feita para você. Essa coisa meio romântica no mau sentido. Não que o romance em si seja ruim, né? Não é. O amor romântico não é ruim. Agora, ele é ruim enquanto ele é ilusão. Ilusão de felicidade. E existe um montão de coisas que você busca e acredita que são ilusão de felicidade. Essas coisas não são para você.
Se você gostou desse vídeo, achou que ele te ajudou, que é relevante, eu peço que você compartilhe esse vídeo com alguém, ou nas suas redes sociais e me marca. Aproveita e me segue também no Instagram, @sauloboixá, e se inscreve aqui no canal, deixa um like, comenta aqui se você gostou do vídeo, se você não gostou também, e temas que você gostaria de ver aqui nesse canal. Até o próximo vídeo.